Hoje não seria eu que estaria pregando, mas o pregador adoeceu e eu entendi que Deus queria que eu trouxesse uma mensagem ao coração dos amados irmãos. E orando o Senhor me deu uma palavra e eu queria compartilhar essa palavra com os irmãos. Eu quero convidar a amada igreja a abrir as vossas Bíblias em Gênesis capítulo 5. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Gênesis capítulo 5. Livro de Gênesis capítulo 5. Eu tenho uma breve ministração para compartilhar com vocês. Eu creio que o Senhor irá falar tremendamente ao seu coração. Gênesis 5, verso 21. Se você trouxe a sua Bíblia, acompanhe na sua Bíblia. E eu costumo sempre dizer, querido, você tem que conferir na Bíblia. Ah, o bispo falou, o pastor falou. Querido, fica com a Bíblia. Vai para a Bíblia. Porque o homem pode errar. E muitas vezes, quem não conhece a Bíblia é enganado por palavra de homem. E muitas vezes nós vemos que se levantam falsos profetas e distorcem aquilo que a palavra de Deus diz. Então, por isso você tem que ficar com a palavra de Deus, amém? Se aquilo que o pastor, o bispo estiver pregando, estiver de acordo com a palavra, você fala, não, aqui é a palavra de Deus. Tem que ser de acordo, pode ser eu, pode ser quem for. Tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Gênesis 5, verso 21, quem achou, diz eu amo a Bíblia. Tá, se você estiver sem Bíblia, acompanhe aqui na projeção. Vamos ler? E viveu Enoque 65 anos e gerou a Matusalém, ou Metuselém, que é a mesma coisa. Verso 22. E andou Enoque com Deus. Enoque fez o quê? Andou com Deus. Depois que gerou a Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Só até aí. Feche os teus olhos por um momento, curve sua cabeça, repita essa oração e diga: Senhor Jesus, fala comigo através da tua palavra. Diga: ministra o meu coração. Repreenda, Senhor, toda distração, todo cansaço, todo empecilho, todo embaraço, toda tentativa do inimigo que tenta impedir de eu ouvir a tua voz. É o que eu oro, penso que seja assim, em nome de Jesus. E se você querer, diz amém. Aplauda e glorifica o nome do Senhor. Glória a Deus. Você conhece a história de Enoque? Você já ouviu falar de Enoque? A Bíblia diz, o texto que nós lemos, que Enoque, ele, aos 65 anos de idade, ele teve um filho, Matusalém. E logo após a Bíblia vai dizer, e Enoque andou com Deus. Andou com Deus, e a Bíblia diz que Deus tomou Enoque para si. Enoque foi um homem que não experimentou a morte. Enoque foi um homem que foi arrebatado. Aquilo que a igreja do Senhor espera, a volta do Senhor Jesus Cristo, o arrebatamento. E em vida para aqueles que estiverem vivos. Enoque não passou pela morte, ele foi levado por Deus. A Bíblia diz que ele foi transladado, ele foi levado por Deus. E eu quero trazer algo importante para mim e para você nessa noite. Talvez você não conhecia a história de Enoque, mas a história de Enoque é o retrato da igreja do arrebatamento. E nós somos a igreja do arrebatamento. Você pode dizer amém por isso? Diga comigo, diga: eu sou a igreja do arrebatamento. Querido, nós estamos vivendo o tempo do fim. Nós estamos vivendo a última hora do relógio. Nós somos a igreja do arrebatamento. Nós somos a igreja da volta de Cristo.
A volta de Cristo não esteve tão próxima como está agora. Os sinais, tudo revela o quão próximo estamos da volta de Cristo. E nós, como igreja, não podemos estar dormindo. Paulo diz aos Efésios: desperta, ó tu que dormes entre os mortos. Eu pergunto, você teria coragem de dormir no cemitério? Você fala, Deus me... dormir... É complicado, né, irmão? Dormir no cemitério. Mas Paulo está dizendo, desperta, ó tu que dormes aonde? Dentre os mortos. Como é que alguém pode estar dormindo entre os mortos? Esse é um retrato da igreja, muitas das vezes, dos cristãos. Esse é um retrato de muitas pessoas que estão lá fora, dormentes, estão dormindo espiritualmente, no mundo de pessoas que estão mortas espiritualmente, no mundo que as pessoas não percebem a morte espiritual na vida das pessoas, e elas estão dormindo, estão desapercebidas, para elas tudo é normal. Não, isso é normal, não. Eles estão mortos espiritualmente, por isso que eles estão vivendo uma vida entregue aos seus desejos e às suas paixões. E nós, como cristãos, somos chamados para influenciar, para trazer vida, para trazer luz aonde a gente chega. Amém? Então eu não posso estar dormindo no meio da minha família. Você não pode estar dormindo lá fora. Você precisa entender que você é um mensageiro de Deus para trazer vida para as pessoas. Porque as pessoas estão mortas espiritualmente. Aquela pessoa do seu trabalho que não conhece Jesus, essa pessoa espiritualmente está o quê? Está morta. A sua família que não conhece Jesus, a sua família que não se decidiu por Cristo, essa pessoa está morta espiritualmente. E eu não posso ser um dormente no meio dos mortos. Eu preciso despertar. E nós, como igreja do arrebatamento, precisamos nos despertar. Precisamos estar atentos aos sinais da volta de Cristo. Precisamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo. A Bíblia diz que Enoque, ele é o sétimo da geração de Adão. Adão, ele teve dois filhos homens, Caim e Abel. A Bíblia diz que Abel fez o que com Caim? Fez nada. Foi Caim que matou Abel. Caim matou Abel. E aí Deus concedeu para Adão e Eva um outro filho, chamado Sete. E desse Sete veio uma geração mais pura, veio homens mais tementes a Deus. Caim teve a sua descendência, e o terceiro filho de Adão, Sete, gerou outros filhos. E desses filhos, a sétima geração é Enoque. E a história de Enoque nos chama a atenção. Enoque tinha 65 anos. E naquela época as pessoas viviam muito. No início, as pessoas viviam muito. Adão viveu 930 anos. Adão viveu quantos anos? 930 anos. E a Bíblia diz que Enoque, com 65 anos, a Bíblia diz que ele teve o seu primeiro filho. E eu acredito que isso marcou a vida de Enoque. E Adão ainda era vivo. Enoque é um tataraneto da sétima geração de Adão. Adão tinha 600 anos quando Enoque nasceu. Quando Enoque morreu, Adão fazia 50 anos que ele tinha morrido. Enoque acompanhou o seu tataravô Adão. Ele com certeza teve um relacionamento, conversou com Adão sobre o jardim, sobre o que aconteceu, o porquê da maldade do mundo, o porquê da perversidade. Porque quando Enoque nasceu, havia uma crueldade tamanha no mundo. É tanto que no capítulo 6 a Bíblia vai dizer que Deus viu que o homem era tão mau, que Deus disse: eu vou diminuir os anos de vida das pessoas. Elas não vão mais viver esse tanto de anos.
Elas só vão viver 120 anos, o máximo, 120. E com o passar do tempo vai só diminuindo. 120 vai ser o máximo. E Deus viu que a maldade do ser humano era tamanha, que em Gênesis 6, a Bíblia vai dizer que Deus se arrependeu de ter criado o homem. Você consegue ter esse entendimento? A maldade do ser humano trouxe ao coração de Deus um arrependimento. É como se Deus dissesse: por que eu criei essas pessoas? Elas são tão más, elas são tão perversas, essas pessoas são tão cruéis. Querido, o ser humano, ele não é bom. Você vai ver que um irmão matou o outro já no início. Caim matou Abel por causa de um culto que foram oferecer a Deus. Nós não estamos falando, não foi por causa de briga de terra, não foi porque um quis a mulher do outro, não foi porque um pegou o que era do outro, não. Foi num culto que eles foram e Deus se agradou de um e do outro não. Foi porque um ofereceu um sacrifício e Deus se agradou, e o outro não. Aí o Caim, tomado pela maldade, e não foi por falta de aviso não, porque Deus disse para Caim: Caim, se você fizer o que é certo, você vai ser aceito. Por que o seu semblante caiu, Caim? Faz o que é certo e você vai ser aceito. Mas o pecado está na porta do seu coração, batendo. Cabe a você dominar. Então nós temos esse dever de dominar a nossa natureza pecaminosa, amém? Nós temos esse dever de dominar a raiva, o ódio, vai e vir, mas você tem o dever de dominar, não deixar que isso transcenda e chegue a acontecer tragédias ou até mesmo um pecado que vai prejudicar você e outras pessoas. Enoque está vivendo em um tempo difícil, em um tempo onde a maldade do homem estava tamanha, ao ponto de Deus se arrepender. Só que quando seu filho nasce, com 65 anos, nasce Matusalém, filho de Enoque, a Bíblia diz que Enoque agora passa a andar com Deus. E Enoque é o retrato da igreja do arrebatamento. Enoque é o retrato nosso. A Bíblia diz que Enoque anda com Deus, e ele não andou com Deus um dia. A Bíblia diz que Enoque andou 300 anos com Deus. Ele viveu até os seus 365 anos. E durante 300 anos, Enoque andou com Deus. E eu quero que você atente para essa expressão, andar com Deus. O andar com Deus, querido, essa palavra andar, significa o estilo de viver. Deus disse para Abraão: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Abraão foi chamado de amigo de Deus. Você consegue entender isso? É muito forte. Deus dizer: você é meu amigo. Deus chamou Abraão de amigo. Abraão foi chamado de amigo de Deus. Por quê? Porque Abraão andou com Deus. Porque Deus chamou Abraão para andar com ele. Só que a Bíblia não diz que Deus chama Enoque, mas Enoque decide andar com Deus. Enoque decide ter um estilo de vida. Enoque decide viver para Deus. Andar com Deus é decidir ter um estilo de vida vivendo para Deus. Eu pergunto para você: qual é a distância que você está de Deus? Qual é a distância que você está de Deus? Eu pergunto: você tem andado com Deus? Como é que eu sei que eu estou andando com Deus? O meu estilo de vida, a minha maneira de viver, revela se eu estou andando com Deus. Porque muitas vezes, querido, você vai precisar entender isso. Andar com Deus não significa que você vai ver Deus andando com você. Muitas das vezes você vai estar andando com Deus e você não vai ver Ele, mas você vai saber que Ele está ali com você.
Em Hebreus capítulo 11, o verso 5, a Bíblia diz que pela fé, Enoque, ele foi transladado, ele foi tomado, ele foi arrebatado, e não experimentou a morte, pela fé. Andar com Deus é uma questão de fé, e o verso 6 de Hebreus 11, logo após do 5, que fala de Enoque, fala que aqueles que se aproximam de Deus, eles precisam ter fé, eles precisam crer que Deus existe, e Deus, Ele é galardoador em abençoar essas pessoas. Nós precisamos crer que Deus está conosco. Você precisa crer que Deus está com você. Mas eu não estou vendo, bispo. Mas eu não estou percebendo. Não se trata de sentimentos. Não se trata de ver, se trata de crer. Eu creio que Ele está comigo. O salmista Davi diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Davi sabia o que era andar com Deus. Andar com Deus é isso, meu irmão. Eu estou passando por um vale de dificuldade, mas eu sei que Deus está comigo. Eu não vou ter medo da dívida, eu não vou ter medo de morrer, eu não vou ter medo da doença, eu não vou ter medo do problema. Por quê? Porque eu sei que Deus está comigo, porque eu sei que o Senhor está comigo. Andar com Deus é um estilo de vida, andar com Deus é a maneira de viver. Se eu não estou orando, se eu não estou lendo a palavra, se eu não tenho prazer no congregar, eu não estou andando com Deus. E eu preciso andar com Deus. Nós precisamos andar com Deus, porque o andar com Deus gera intimidade. Amém? Diga comigo, diga: andar com Deus gera intimidade. Ouça, a igreja do arrebatamento é a igreja que anda com Deus, é a igreja da intimidade. Andar com Deus fala de intimidade. Quando a Bíblia diz andou Enoque com Deus, ali na expressão original fala que Enoque andou com Deus e Deus andou com Enoque. Porque quando a gente anda com Deus, a gente não anda sozinho, Deus anda com a gente. Quando eu decido me voltar para Deus, Deus, Ele decide se revelar para mim. Porque quando eu decido buscar a Deus, Ele decide que eu encontre a Ele. É uma via de mão dupla. Deus, Ele deseja andar com a gente, mas para isso eu preciso decidir. O orar é andar com Deus. E se eu não oro no meu dia, eu não dei nenhum passo, eu não dei nenhuma iniciativa. O ler a Bíblia é andar com Deus. O testemunhar, o viver para Deus, que eu falei aqui para vocês, andar significa um estilo de viver. Andar é a maneira de viver. A maneira como eu vivo revela se eu estou ou não andando com Deus. E a Bíblia diz que Enoque andou com Deus, e Deus fez o que com Enoque? O levou. Deus arrebatou Enoque. Por quê? Porque Enoque andou com Deus. Enoque tinha intimidade com Deus. Enoque se relacionava com Deus. A igreja do arrebatamento é a igreja da intimidade com Deus. É a igreja que anda com Deus. É a igreja que tem uma maneira de viver com Deus. Ah, bispo, mas eu já estou tão velho. Ah, bispo, mas eu já estou tão avançado em idade. Querido, nunca é tarde para poder andar com Deus. Enoque começou com 65 anos. 65 anos ele decidiu andar com Deus. E ele andou 300 anos. 300 anos. E andou tanto que Deus falou assim. E ele morreu novo. Você acha que ele morreu velho? Naquela época, 365 anos
Era como se Enoque tivesse hoje 33 anos, 36 anos. Irmão, tem gente que Deus se agrada tanto dela, que fala assim: não, vem para cá, vem para cá, não fica aí não, vem para cá. Deus leva. Tem hora que a gente não entende como é que Deus leva alguém que a gente ama tanto. Mas Deus se agradou tanto daquela pessoa. Tem hora que Deus se agrada tanto da fé de uma pessoa, Deus fala: não, você já cumpriu sua missão aí. Adão viveu 930, as pessoas viviam 900, 800 anos. Já o Enoque, com 365 anos, Deus levou ele. As pessoas procuraram o Enoque e não acharam. Por quê? Porque Deus disse: Enoque, vem para cá. Eles se tornaram tão íntimo, que Deus arrebatou Enoque. Esse é o retrato da igreja do arrebatamento. A igreja que vai ser arrebatada, a igreja que Deus vai tomar para si, as pessoas que Deus vai levar, são as pessoas que decidiram andar com Deus, são as pessoas que decidiram caminhar, viver para Deus. Sabe, querido, tem hora que você pode dizer assim: mas eu estou perdendo o meu tempo, eu estou perdendo dinheiro, eu posso estar perdendo muitas coisas. Mas o andar com Deus, querido, vai me trazer muitas recompensas que nessa terra eu jamais teria. Sabe, o andar com Deus faz com que Deus faça coisas extraordinárias na nossa vida. Um dos maiores inimigos do homem chama-se a morte. É o inimigo, o último inimigo do homem é a morte. É um inimigo que ninguém quer enfrentar. É um inimigo terrível, é um inimigo cruel, é um inimigo perverso, que não tem dor e nem misericórdia. Ele separa a mãe do filho, o filho da mãe. Ele separa pessoas que se amam. Ela é cruel, ela é perversa. É um inimigo que nós temos, e que Jesus já venceu na cruz do Calvário, e que na eternidade ela não vai existir. Amém? A Bíblia diz que Enoque não experimentou a morte. O andar com Deus fez com que Enoque não experimentasse a morte. O andar com Deus fez com que Deus arrebatasse Enoque. Irmãos, isso é extraordinário. Imagine aí, Deus gostar tanto de uma pessoa, Deus gostar tanto de você, e dizer assim: vem para cá, sobe, não vai ter velório não, sobe, vem para cá. Isso é intimidade. Ah, bispo, mas isso foi lá no passado. Não, isso é o que nós como igreja vamos viver. Amém? Isso é o que a igreja do Senhor aqui nessa terra vai viver. Ele vai vir, ele vai se agradar tanto. A igreja que anda com ele vai dizer: vem para cá, vai arrebatar essa igreja e vai nos transformar em um corpo de glória. Amém? E a minha oração hoje é: igreja do Senhor, busque ter intimidade com Deus. Intimidade leva tempo. Enoque passou 300 anos tendo um compromisso com Deus. Ele foi profeta. No livro de Judas, você depois pode ver, Judas capítulo 1, fala sobre Enoque, que Enoque profetizou. Enoque foi um profeta. Ah, bicho, mas como é que eu vou andar com Deus? Eu tenho minha família, eu tenho meu pai, eu tenho minha mãe. Enoque tinha família, tinha filhos, tinha filhas. Enoque era um chefe de família, mas mesmo assim ele decidiu andar com Deus. Mesmo assim ele decidiu ter intimidade com Deus. Por quê? Porque a igreja do arrebatamento é a igreja da intimidade com Deus. Se você não tiver tempo para orar, se você não tem tempo para ler a Bíblia, você não é a igreja do arrebatamento. Jesus não vai te buscar, você vai ficar. Se eu não tiver tempo para andar com Deus, eu vou ficar. Se eu não tiver uma vida de oração, se eu não tiver uma vida de andar com Deus, eu vou ficar. E é qualquer pessoa. Não se ilude, não se engane. O que Deus quer de nós não é o dinheiro.
O que Deus quer de nós é um relacionamento, que a gente venha se relacionar com Ele. É ter uma vida diária, relavando o prato, entendendo que Deus está ali. É na sala de aula, muitas das vezes, entendendo que Deus está ali. Querido, quem anda com Deus, sabe que aonde ela vai, Deus está. Ela entra no carro e ela sabe, Deus está aqui. Aonde ela passa, o salmista diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra, eu não vou ter medo. Porque ele tinha certeza que por onde ele passava, por onde ele ia, Deus estava com ele. E você precisa ter esse discernimento, essa sensibilidade, que por onde você for, por onde você passar, você tem um Deus que jamais te abandonou. Ele está com você, todo o tempo, todo momento, Ele está ali. Ele só quer que você ande com Ele. Ele quer que você creia que Ele está ali. Ele quer que você creia que a presença dEle é real. Ele quer que você ande com Ele em relacionamento, em oração. Ele não está chamando você para ficar 2, 3 horas, 4 horas de joelho, não. Ele quer o relacionamento durante o dia. Mas é preciso você ter tempo para Deus. É preciso você ter tempo para meditar na sua palavra. Eu sei que o dia é corrida, eu sei que a vida é corrida, mas nada disso pode te impedir de você andar com Deus, amém? E quando você anda com Deus, Deus anda com você. Quantos creem nisso? E eu quero orar por você. A igreja do arrebatamento é a igreja da intimidade. Fique de pé. Enoque é um retrato, irmãos, do que vai acontecer com a gente. Você crê? Enoque é um retrato do que Deus vai fazer com você. O Senhor vai te arrebatar. O Senhor vai arrebatar a igreja dele. Aqueles que estiverem vivos não irão experimentar a morte. A igreja do arrebatamento é uma igreja que anda com Deus. E nós vamos clamar ao Senhor. Dizer ao Senhor, Maranata, Senhor. Vem, Senhor Jesus, porque Ele está vindo. As guerras que Israel está vivenciando é o prenúncio da última hora. Israel é o relógio de Deus, irmãos. Israel já está entrando em guerra com todos os países. Não é Israel, os países que estão entrando em guerra com ele. Ele está se defendendo. Mas a maneira dele se defender é eliminar o inimigo, porque senão o inimigo vai eliminar ele. E isso não é outra coisa. Isso nunca aconteceu na história. Nunca aconteceu na história do Irã atacar Israel. Mas agora Israel está sendo atacado. E isso é o cumprimento da palavra. Isso é o cumprimento da Bíblia. E a igreja do arrebatamento, que anda com Deus, sabe que está perto. Está perto a volta dele. Está perto que ele vai dizer, vem para cá. Vem para cá. Chegou a hora de eu te buscar. Feche os teus olhos neste momento. Eu não sei como está a sua vida de oração, mas talvez se você tem orado pouco, talvez se você não tem tido tempo para orar durante o dia, diga para Deus nesse momento, fale com Ele, diga, Deus, eu quero orar mais, Senhor. Faça um compromisso com Deus em um horário que você vai conseguir dedicar para Ele em oração. Faça um compromisso com Deus de ler pelo menos um capítulo da Bíblia por dia, começando a ler um capítulo. Faça um compromisso com Deus, que a partir de hoje, você vai querer andar com Ele. Diga para Deus, diga, Deus, eu quero ser como Enoque, que andou com o Senhor. Eu quero ser como Enoque, que decidiu viver para o Senhor. Oh Senhor, estamos aqui, Senhor, porque queremos ser como Enoque. Oh Deus, nós somos a igreja do arrebatamento, meu Pai. E nós queremos ter intimidade contigo, meu Pai. Nós queremos andar contigo em intimidade. Nós queremos ter uma vida de oração. Nós queremos ter uma vida, meu Pai, de leitura da Tua palavra. Nós queremos Te conhecer não só de ouvir falar,
Nós queremos te conhecer face a face, Senhor. Nós queremos te sentir. Ó Deus, nós queremos te conhecer no nosso andar. Então nessa noite, Senhor, desperta o teu filho, a tua filha. Ó Deus, e que nessa noite possamos dar passos de fé, e que possamos sair daqui decididos a andar com o Senhor. Se renda o Senhor de todo o coração nessa noite. Isso, se renda ao Senhor nessa noite. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és rico de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Levante as suas mãos e peça a Ele, diga: vem Jesus. Chame por Ele nessa noite. Vem Jesus, Maranata. Chame por Ele nessa noite, diga: vem Jesus. Oh, aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus.
você não está só nessa peleja. O Senhor está contigo. Deus me trouxe aqui para trazer essa palavra ao seu coração. A partir do momento que você decidiu andar com Deus, Deus decidiu andar com você. E quem anda com Deus, não perde. E quem anda com Deus vive extraordinário. Quem anda com Deus vive o sobrenatural. Você vai viver coisas extraordinárias. Você vai viver o sobrenatural. Quem anda com Deus é surpreendido por Deus. Deus vai te surpreender, porque quem anda com Deus experimenta coisas que ninguém experimenta. Quem anda com Deus vive o extraordinário de Deus. Então continue firme nessa caminhada, continue firme no propósito. Não olhe nem para a direita, nem para a esquerda, nem para trás. Continue firme andando com o Senhor, porque o Senhor há de te recompensar. Ainda que você passe por problemas financeiros, ainda que você passe por crises financeiras, ainda que você passe por dificuldade, Deus está andando contigo e você vai sair desse problema, você vai sair dessa crise, você vai dar a volta por cima. Oh meu Deus, eu oro pelos teus filhos, meu Pai. Oh Deus, que a partir de hoje possamos andar com o Senhor. Oh Deus, que a partir de hoje possamos viver para o Senhor, que possamos ser a igreja do arrebatamento, a igreja da intimidade, a igreja que ora, a igreja que jejua, a igreja que conhece o Senhor. Ó Deus, a igreja que se consagra, meu Pai. Desperta aqueles que estão dormindo, desperta aqueles que estão fracos na fé, desperta aqueles que estão desanimados, desperta aqueles que estão caídos, meu Pai, e levanta uma igreja íntima, meu Pai. Coloca no nosso coração fome, coloca no nosso coração sede, ó Deus, pela Tua palavra, pela Tua presença. Espírito Santo de Deus, nos enche da Tua presença, Senhor. Ó Deus, e que a partir de hoje venhamos orar como nunca oramos, meu Pai. Que a partir de hoje venhamos consagrar como nunca estivemos consagrando, meu Pai. Ó Deus, eu oro pedindo, Senhor, leva os Teus filhos para casa, guardados, protegidos. Dê a todos uma noite de paz, livra de todo mal, desperta-nos nas madrugadas para orar. Ó Deus, nos desperta durante o dia para tirarmos o nosso tempo de consagração, de oração para o Senhor, meu Pai. Ó Deus, e que a Tua presença seja notória nas nossas vidas, meu Pai. Abençoa a casa deste homem, dessa mulher, abençoa a vida financeira dos Teus filhos, porque eu libero uma palavra de abundância, de prosperidade. Ó Deus, envia os dinheiros, meu Pai. Ó Deus, abre portas, meu Pai. Ó Deus, providencia os recursos, meu Pai. Eu oro por cura, eu oro por milagre, eu oro por libertação e eu oro por salvação. E que venhamos estar atentos aos Teus sinais. Ó Deus, eu oro apresentando o culto de sexta-feira. Que sexta-feira o Senhor possa trazer curas, milagres e libertação na vida daqueles que precisam. E que nessa sexta-feira, meu Pai, todo principado e potestade que se levanta contra as nossas vidas seja cancelado, Pai. Ó Deus, e que possamos triunfar sobre todo e qualquer mal. Nós oramos, te agradecemos, pedimos que seja assim, em nome de Jesus. E você que crê diz amém. Deus abençoe e cumprimente seu irmão com a paz do Senhor. Até a sexta-feira, aquele sexta-feira forte. Os obreiros, candidatos obreiros, nós vamos ter uma reunião. Obreiro